Glória a Deus. Ele é o único Rei da Glória, né? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 21 e versículo 22. Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 21 e 22. Mateus 18, 21 e 22 diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Pai, eu quero colocar a minha vida diante do Senhor nessa hora. Como é bom poder adorar o Senhor em espírito e em verdade. Como é bom poder entoar louvores ao Senhor, meu Deus. Como é bom poder ser livre para adorar. Nós te bendizemos, Senhor, nessa hora. Nós glorificamos ao teu nome por hoje somos pessoas perdoadas em Jesus, meu Deus. Livres de toda cadeia, livres de toda opressão, toda acusação, Senhor. Obrigado, meu Deus. Nessa noite eu quero pedir ao Senhor que o Senhor me dê toda a liberdade necessária, a unção e o poder necessários para esta hora, para que esta palavra alcance e toque o coração de todos aqueles que ouvirem, todos aqueles que precisam dessa palavra. Que essa palavra hoje seja libertadora, seja curadora, seja transformadora das nossas vidas, Senhor. Nós precisamos do Senhor, meu Deus, muito mesmo, totalmente. Eu peço, usa a minha vida. Tem misericórdia de mim, meu Deus. Usa-me poderosamente, em nome de Jesus. Amém. O que é perdoar? O que é perdoar de verdade? A palavra perdoar é uma palavra antiga já na Bíblia. E ela significa poupar alguém de juízo e punição. Perdoar é um desejo interior de alguém, de ver alguém livre. Nós vemos aqui na Bíblia que existe uma expressão chamada aplacar. E Deus se aplacou. Significa dizer que Deus deixou aquela pessoa livre. Deixou essa pessoa viver. Como se nada tivesse acontecido. Nós estamos tendo um curso aqui de hebraico com um pastor querido. Ontem ele falou sobre uma letra. Cada letra hebraica, ela tem um significado. E ontem ele falando de uma letra, ele falando que aquela letra é usada muito na palavra perdoar. E dentro do sentido do hebraico ali, aquela palavra significa o seguinte: eu quero que você agora, a exemplo que ele fez conosco ontem em sala, eu quero que você que tem óculos também, possa fazer isso. Você tape um dos seus olhos com a palma das mãos assim. Todo mundo que está aqui, tape um dos seus olhos com a palma das suas mãos. Eu vou fazer uma pergunta para você. O que você está vendo aí com esse olho que está tapado? Perdoar para Deus é isso. Ele não vê nada mais do seu passado. Quando você pedir perdão a Deus, Ele perdoa e não quer mais saber. Deus não quer mais saber. Está perdoado. Não me lembrarei mais. Isso significa quando Deus se aplaca. Deus não vai mais olhar o que foi feito. Nós já ouvimos sermões preciosos aqui durante esse mês sobre
essa atitude de perdoar e ser perdoado. Eu quero aqui hoje, já estamos perto do final, no fim do mês, só teremos mais uma mensagem na quarta-feira sobre esse tema. E eu quero aqui falar com vocês justamente sobre esse texto aí de Pedro. Quando Pedro fala até 7 vezes 7, não é que Pedro era limitado na sua visão. Pedro, na verdade, estava expondo a Jesus como é difícil para nós fazer isso. Como é difícil para nós, seres humanos, perdoar de verdade. Como Jesus fala, perdoar do coração. Perdoar das entranhas. Como imitar Deus, não saber mais. Não querer saber mais. Não querer ter mais nenhum conhecimento do que foi feito. Então, por quê? Esse é o tema da minha mensagem. Por que é tão difícil perdoar? Por que é tão difícil praticar isso para nós? A primeira coisa que eu tenho para falar para você é por que é difícil perdoar. É um ponto que está no nosso ensino bíblico aqui. Perdão, irmãos queridos, é uma coisa que ele é um dos ramos da salvação. O perdão é uma coisa que deriva de uma obra de Deus. Nós não podemos dar o que nós não temos. A raça de Adão não pode perdoar por si só. A raça de Adão não pode ter fé por si só. A raça de Adão não pode se arrepender por si só. Então a raça de Adão não pode manifestar nada de bom. Jesus falou que na nossa carne não habita bem algum. O apóstolo Paulo, corroborando com a teologia de Jesus, ele diz que nós todos nos tornamos inúteis. O profeta no Velho Testamento falou que todas as nossas boas obras são como trapos de imundície. Nós não podemos dar o que nós não temos. Não há condição no homem de perdoar de verdade. O senhor pode provar na Bíblia isso? Posso. Posso provar. Salmo 130, verso 4. Salmo 130, verso 4. Olha a parte A do versículo. Lá no Velho Testamento eles já entendiam isso. Eles já compreendiam que isso precisava ser buscado na fonte. Salmo 130, verso 4, a parte A. Mas contigo está o perdão. A tradução original desse texto é assim: o Senhor é o dono do perdão. O Senhor Deus é o dono do perdão. Nós não podemos fazer aquilo que nós não temos. Nós não podemos fazer se nós não buscarmos na fonte. Nem a fé o homem pode manifestar de si mesmo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Paulo falando a Timóteo, ele fala que o arrepimento, a ver se Deus dará arrependimento para se conhecerem a verdade. Essas três obras são decisões, mas quando existe um agir de cima para baixo. Então onde está a dificuldade? A dificuldade está justamente que o homem não quer buscar a Deus. Quando nós falamos aqui entre nós, seres humanos, que perdoamos, irmãos, são o perdão no nosso nível humano. No nosso nível que nós conhecemos como perdão. Que nós, na verdade, nós desculpamos as pessoas. Eu desculpo pelo que você fez. Perdão é muito além de uma desculpa. Nós falamos que perdoamos, mas não queremos mais relacionamento com as pessoas. Nós falamos que perdoamos, mas se pisar na bola de novo,
não tem mais conversa. O perdão da parte de Deus, o perdão verdadeiro, como Jesus falou, do coração, é uma obra de Deus, no coração do homem, quando esse homem busca isto em Deus. Pois contigo está o perdão. O Senhor é o dono dessa obra. Por que Deus fez isso, irmãos? Para que toda a honra, toda a glória da obra recaia sobre a pessoa dele. Para que ninguém bata no peito, irmãos, que foi nós que fizemos. Por que é tão difícil perdoar? O segundo ponto da minha mensagem é: porque perdoar é trazer à lembrança muitas coisas que nos trazem desgosto. Para você perdoar de verdade, com essa obra de Deus no seu coração, você vai ter que recapitular muitas coisas. Você vai ter que refazer um caminho. Você vai ter que ir atrás de pessoas. Geralmente, num ato de perdoar, numa obra perdoadora, existe a acusação e existe o chamado réu. Perdão é uma expressão jurídica usada no direito. Quando uma pessoa está sendo levada lá no juízo, alguém está acusando ele de alguma coisa. Ali em juízo ele pode ser perdoado daquilo que ele fez, ou ser condenado. Nós precisaremos refazer coisas, relembrar de coisas que nos trazem muito desgosto. Lembrar de histórias que queríamos esquecer. Então, perdoar é resolver coisas. Muitas vezes, ressarcir prejuízos sobre pessoas. Pessoas estão hoje no prejuízo porque nós fizemos coisas contra elas, ou vice-versa. Mas o perdão não é uma sugestão de Jesus, é uma ordem. É uma ordem, irmãos. Para quem conhece a palavra, é uma ordem. E é condição para ser salvo. É condição. Eu já falei aqui algumas vezes, eu repito isso porque isso é verdade. Sem perdão, sem salvação. Sem salvação. Você vai ter que resolver coisas. Você vai ter que ir atrás de coisas que estão enterradas. Você não queria mais. Você não queria mais lembrar dessas obras, dessa situação passada. Mas Jesus falou que isso tem que ser feito. Lucas 12. Evangelho de Lucas, capítulo 12. Verso 57 em diante. Lucas 12, verso 57, veja aqui a seriedade disso. Como é uma questão jurídica na nossa vida. É uma questão que tem que ser resolvida. Lucas 12, 57 diz assim: e por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, vais com teu adversário ao magistrado, veja aqui todo um quadro jurídico envolvido. Um juiz, um advogado, uma testemunha de acusação, um réu. Tudo para falar na questão do perdão. Procura livrar-te dele no caminho. Ou seja, antes que a demanda alcance lugares mais difíceis, procura resolver entre você. Não foi lá a peneira que Jesus estabeleceu? Tem alguma demanda contra alguém? Vai você e a pessoa só. Não resolveu, leva algumas testemunhas. Não resolveu, leva para a igreja. Não resolveu, não tem como resolver. A pessoa não quer acerto, não quer conserto. Para não chegar nesse ponto aqui que Jesus fala, livra-te dele no caminho, resolve antes, para que não aconteça que te conduza ao juiz. Um caso mais acima. E o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te encerre na prisão. Verso 59. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro ceitil.
Ceitil era a moeda de valor mais baixo na cultura do tempo de Jesus. Se nós não resolvermos isso, irmãos queridos, vai demandar consequências sobre a nossa vida. Haverá punições. Acarreta problema de dívidas com as pessoas e com Deus. Os problemas que nós colhemos pela falta de perdão são muito mais difíceis, muito mais terríveis do que a própria situação que causou isso. Perdoar é essencial, imprescindível, obrigatório. Por isso que é difícil perdoar. Eu vou ter que trazer à luz histórias escondidas, relacionamentos que ficaram para trás, problemas que estão por aí e eu não resolvi. Eu achei que está tudo bom, não está tudo resolvido. Mas no fundo a gente, um ou outro, de alguma situação, nós sabemos que não está. Por que é tão difícil perdoar? Porque existe uma coisa entre nós humanos que acontece, e isso acontece. Nós nos enganamos com a falsa prosperidade que vivemos agora. Isso acontece muito. Acontece uma demanda no passado, problemas de relacionamento, briga de famílias, briga de questão de dinheiro, que um roubou outro, pessoas que foram sócias em alguma coisa, e problemas surgiram, cada um foi para um lado, e às vezes você que lesou mais, causou o dano a alguém, você está se deparando com um momento da sua vida que está tudo dando certo. As coisas estão dando certo, mesmo com esses problemas do passado. Esses problemas enterrados na vida. Até cristãos. Está tudo dando certo, eu estou ganhando dinheiro, eu estou prosperando, tenho emprego, está tudo dando certo, parece. É a chamada prosperidade no erro. Prosperar no erro, isso acontece. E eu me engano que está tudo bem, não preciso resolver isso aí. Até que um dia a situação vem à luz. Tudo volta, vem à tona. Alguma coisa acontece, aquilo vem à tona. Um monte de gente que está no passado, no meu passado, sofrendo. Pessoas que estão pagando um preço alto por causa dessas coisas. E se torna difícil, sabe por quê? Porque eu vou ter que voltar. Não me enganar mais com essa suposta prosperidade que eu tenho. É difícil perdoar, irmãos. Não é uma coisa, eu decido e vou fazer, na hora eu tenho que fazer logo. Nós precisamos fazer muitos caminhos, às vezes, para resolver a situação. E às vezes acontece de que as pessoas com quem temos que acertar já morreram. Já morreram. E nós vamos ter que recorrer a Deus para Ele nos ajudar e muitas vezes ressarcir pessoas que lesamos no passado. Prosperar no erro não é uma coisa muito boa. Por que é tão difícil perdoar? Para nós, seres humanos. Porque perdoar e pedir perdão demanda se humilhar. Vai ter que se humilhar às vezes. Vai ter que voltar lá na pessoa. Aí você vai fazer uma série de discursos antes disso. Será que essa pessoa vai me ouvir? Será que essa pessoa vai prestar atenção no que eu tenho para falar? O que as pessoas vão pensar de mim? O que as pessoas vão achar, sabe, dessa minha atitude de ir lá pedir perdão?
Eu vou ter que me expor agora. Vou ter que mostrar quem eu sou de verdade. Que eu não sou essa pessoa tão consagrada como todo mundo pensa. Sendo pastor da igreja, sendo presidente de uma empresa, sendo uma pessoa, sabe, de boa fama na sociedade. Vai ter que se humilhar. Se humilhar diante de pessoas humildes muitas vezes. Lembra de Zaqueu? E se eu defraudei alguém, se tem uma partícula condicional lá, ele não fala que ele era ladrão. Não é certo afirmar que ele era ladrão. Ele não fala, eu sou ladrão, vou devolver. Se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Eu volto, faço o caminho de volta. São inúmeras coisas. Não é uma solução fácil. Quando lá dentro de casa, muitas vezes, houve caso de adultério, de traição. Voltar lá, pedir perdão. Descer, se humilhar. Não é coisa simples para nós. Não é uma atitude simples, perdoa, porque eu traí você. Perdoe porque eu peguei o seu dinheiro. Me perdoe lá, eu entrei na sua conta e peguei o seu dinheiro. Como o caso aí agora que está acontecendo muito, aquela mulher lá foi com um homem morto no banco pedir empréstimo. Pessoas que estão lesando aposentados aí, pegando um dinheiro que não é seu. E quando você se depara, como já temos visto muitas vezes, você se depara com uma pessoa que matou seu filho, uma mãe que se depara com um assassino que matou seu filho, ou um pai que se depara com uma pessoa que lesou sua filha, que violou sua filha, e você vê aquela pessoa perdoando do coração. Aquilo não é obra de homem, irmãos. Contigo está o perdão. É uma obra de Deus. É uma ação comunicada de Deus no coração do homem. Mas não é uma atitude, pastor, é uma atitude. Deus comunica quem quer fazer. A gente busca em Deus essa ajuda. A gente busca em Deus isso. Nós clamamos e nos humilhamos aos pés dele, porque nós queremos ver essa obra sendo feita. Enquanto eu não estiver em paz com o meu irmão, vai ser difícil, eu sei. Demandas que surgem dentro da igreja, irmãos que não falam com irmãos, que não têm mais um relacionamento bom, relacionamento de pessoas, parecem pessoas que não são irmãos em Cristo. Às vezes conquistar o coração de um irmão, uma irmã, é um desafio para nós. Gemer aos pés de Deus, buscando em Deus esse reatar do relacionamento. Essa reconstrução do relacionamento. Uma mulher dentro de casa que foi traída e decide perdoar o esposo. Vai ser difícil para ela depois conviver com aquele homem, ou vice-versa. Aprender a conviver de novo, amar ele de novo, sentir alegria nele de novo. O perdão é uma ação naquela hora, é verdade. Mas as consequências posteriores demandam tempo e paciência da nossa parte. Eu posso falar isso por experiência própria. Porque tive que pedir perdão para minha esposa. Das besteiras que eu fiz na minha vida. Das traições que eu cometi. Não foi fácil para ela, não.
Tive que aguentar o seu silêncio. Tive que aguentar. Ela que teve que me aguentar, na verdade. A Márcia teve que suportar a paciência de esperar, de sentir prazer de estar ao meu lado de novo. Porque tudo que a gente sente de alguém que nos traiu é nojo, irmãos. A gente sente nojo daquela pessoa. O desejo de não estar perto daquela pessoa. Então o perdão é uma obra inicial, mas demanda um tempo de reconstrução. Você destruiu uma obra no coração da pessoa. Quando nós erramos, irmãos, e nós falhamos, a dificuldade no perdão está justamente pelo fato de que terá que haver uma construção, uma reconstrução de muita coisa. A traição derruba muita coisa por terra. A confiança já era. A amizade não existe mais. O amor está abalado. Aquela comunhão gostosa, a alegria de sentar na mesa, a alegria de passear junto, a troca de olhares entre um casal que se ama, desaparece. Então, muitos não aguentam e acaba com tudo. Então, quando existe uma reconstrução, que é difícil, é uma obra gloriosa. Por que é tão difícil perdoar? Agora eu venho falar de uma coisa que acontece bem estranha. É diabólico isso aqui que eu vou falar. É terrível, mas acontece. Infelizmente, o que acontece? Algumas pessoas no caminho nos lesam. E essas pessoas cometem os maiores absurdos com a gente. Passam a gente para trás, não é? Roubam dinheiro da gente. Causam danos terríveis na nossa família. E essas pessoas, eles somem no mundo e desaparecem na nossa história. E nós precisamos reconstruir nossa vida com todos esses prejuízos. Não fomos nós que fizemos isso. Fizeram para nós. E o que acontece? Durante a vida, a gente batalha, a gente trabalha, não é? E a gente reconstrói nossa vida. Quando isso é em Deus, a gente esquece do passado e perdoa. Glória a Deus. Mas o que acontece muitas vezes? Chega ao nosso conhecimento a situação dessas pessoas que nos lesaram. A gente fica sabendo que eles estão na mais profunda miséria. Tudo que eles fizeram para nós, voltou para eles um dia, como a lei da semeadura. E hoje eles estão na pior. Mas chega ao nosso conhecimento isso, uma palavra como essa hoje, e Deus fala que nós temos que perdoar essas pessoas. Não podemos nos alegrar com a miséria deles. Não podemos ficar tocando trombeta para nós. Tome, recebeu o que merecia. Colheu fulano. Essas pessoas às vezes até chegam até nós. Deus permite que essas pessoas cheguem até perto da gente. E essas pessoas, puxa, me perdoe, eu causei tanto mal para você. Mas estou vendo que você está bem hoje. E você, irmão, você fica feliz às vezes em ver isso. Aquela alegria terrível de ver alguém na tristeza porque está colhendo. Jesus ensinou isso. Mateus 5:43. Ouvistes que foi dito:
Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. O que foi dito aos antigos lá na lei de Moisés. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. As pessoas que entram no nosso caminho e nos causam prejuízos, se tornam inimigos na nossa vida, que causam problemas para a nossa família. Bendizei o que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Olha só, para que condição, o resultado disso. Por que eu tenho que fazer isso? Para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Sabe como eu consigo fazer isso aqui? Se eu tiver no meu coração um desejo de perdoar. Tem um texto que eu não lembro, eu não anotei aqui, mas o apóstolo Paulo fala, se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Se tiver fome, dá-lhe de comer. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Um texto enigmático, um texto não tão simples de entender. Mas o que acontece com as pessoas que nós temos que perdoar, que nós temos que agora estender o perdão para eles, mesmo eles causando tantos danos para a nossa vida? Dar de comer, estender a mão, dar de beber, estar do lado, ajudar agora. E da onde vêm as brasas vivas sobre a cabeça? Coloca brasas vivas acesas na sua cabeça. Vai produzir incômodo na sua cabeça. Vai queimar a sua cabeça. Você vai tirar aquilo. É isso que produz na cabeça da pessoa que você faz o bem, ele te faz o mal, você faz o bem, ele faz o mal, você faz o bem. Vai chegar um momento que ele vai ficar tão incomodado que ele vai questionar. Fulano, eu estou sempre armando a sua cama. Eu estou sempre procurando fazer o mal para você. Por que você faz tanto bem para mim? E então você vai anunciar Jesus para essa pessoa. Perdoar, irmã Ruth, todos os irmãos, é difícil. Mas a expressão aqui é para quê? É uma condição. Você tem que perdoar. Não existe solução fácil para isso. Nós aprendemos muitas coisas aqui durante esse mês. Que nós temos que perdoar, o que o perdão causa. Samuel falou sobre as enfermidades que a falta de perdão causa. E chegou ao meu conhecimento, há alguns anos atrás, o caso de uma irmã. Ela já era da igreja. Ela ia buscar aconselhamento com um pastor e a esposa dele, mais a esposa do que o pastor, porque ela tinha que falar coisas de mulher, e ela procurou então a esposa do pastor. E ela falava dos problemas que ela passava na vida dela, via vultos, via um monte de coisa dentro de casa, coisas mexendo sozinho, uma perturbação dentro de casa. E ela já vivia sozinha nessa época, sozinha. E então, essa esposa do pastor aconselhava ela, e orava por ela, e na hora de orar ela ficava endemoniada. E a esposa expulsava o demônio, ela ficava aliviada e ia embora. Aí as coisas ficavam ruins de novo, ela procurava a esposa do pastor, e acontecia sempre a mesma coisa. E foi assim por um tempo. Até que a esposa do pastor, que trabalhava nessa área de libertação, ela falou: fulana, isso não é normal. Você é cristã. O demônio não pode estar entrando na sua vida desse jeito. Você tem que ser liberta disso. Tem coisas ruins na sua vida.
Tem coisas que você está dando legalidade para Satanás. Aí ela começou, a esposa do pastor, começou a lançar opções. Você faz isso, você tem procurado fazer isso, você tem procurado abrir mão disso. Ela sempre fala, não, aqui está tudo bem, aqui está tudo bem, tudo bem. E então a esposa do pastor, você precisa perdoar alguém? Você tem que perdoar alguém? Aí travou. Ficou endemoniada de novo. Ela mandou o demônio embora, continuou a conversa. Você tem que perdoar alguém? Eu não perdoo a minha mãe. Não tem como perdoar minha mãe. Ela me causou muitos males. Então essa esposa do pastor falou assim, enquanto você estiver assim, Satanás terá liberdade e legalidade para agir na sua vida como um todo. Quando eu morava lá nos Estados Unidos, irmãos, principalmente no último ano na Flórida, quando chegava a temporada dos furacões, como era o movimento da cidade? Estava vindo um furacão. Então, todo mundo tinha que se mexer. Comprar água, comprar comida, comprar madeira, aquelas tábuas. Tem que fechar todas as brechas. Tem que tampar tudo. Não pode ter um furinho. Tem que estar tudo bem preso. Quando o furacão chega, que primeiro chega a saia dele, aquela saia, depois o olho vai passando. No olho ali o negócio parece que não está tendo nada. Mas a saia que está arrastando tudo. Se tiver uma brecha, um buraco na sua casa, o vento encontra uma brecha ali, ele arrebenta com tudo por dentro. E como as casas não são desse estilo, é madeira, ele sai destruindo tudo. Assim, Satanás, ele quer uma única brecha, às vezes do tamanho do furo de um prego. E a falta do perdão, na verdade, irmãos, não é um furo de um prego, é um buraco do tamanho de uma porta. O perdão é essencial para a nossa boa continuidade com Cristo. Não adianta andar de cabeça baixa, sem se relacionar com as pessoas. Ou nós temos um relacionamento transparente e verdadeiro, de amigos, de irmãos em Cristo, ou não temos. Ou somos ou não somos. Como o pastor Disseu falou aqui quarta-feira. Ou é ou não é. Eu fecho essa mensagem de hoje com Mateus 6,14, que é uma das partes do texto que nós estamos falando aqui decorado. Que é a oração que Jesus ensinou lá em Mateus 6. E todo mundo fecha lá, é porque o teu reino, a glória e o poder para sempre. Mas não, a oração continua. Continua lá no versículo 14 e no 15, da oração do capítulo 6, que a gente conhece como oração do Pai Nosso. Não é? Lá no versículo 14 e 15, Jesus fala assim, ó. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Desse versículo vem esse conceito. Como Deus pode introduzir, Samuel, Adriana e todos os irmãos, como Deus pode introduzir na cidade santa pessoas que Ele não perdoou? É um contrassenso isso aí. É contraditório. Então a falta do perdão vai colocar muita gente para fora do reino. Muita gente vai ficar fora do reino por não perdoar do coração.
Eu quero aqui fechar essa mensagem, irmãos. Perdoar se o André chegou em mim, me ofendeu, me entristeceu, me deixou, sabe, para baixo. Sabe, e ele chega até mim depois. Me perdoa, Nilo, pelo que eu lhe fiz, pelo que eu lhe falei. Estava de cabeça quente. Eu te perdoo, meu irmão. E vamos andar juntos. De olho fechado, como Deus mostrei para vocês. Como se nada tivesse acontecido. É uma restauração? É. Demanda tempo? Demanda. Vou ter que confiar de novo na pessoa? Vou ter que confiar de novo. Mas eu tenho que andar junto. É difícil? É. Como eu estou falando, por que é difícil perdoar? Mas eu preciso caminhar junto agora. Andar junto com ele de novo. Por mais difícil que seja, faça isso logo. Busque em Deus logo isso. Conserte logo isso. Arrume logo a sua casa. Vamos deixar tudo em ordem, irmãos. Como a gente tem escutado aqui, Jesus pode voltar para alguns de nós. Nós podemos ser recolhidos a qualquer momento. Eu posso não viver mais amanhã. Mas isso tem que estar em ordem. Precisa estar em ordem. Às vezes existe uma coisa na igreja que é uma coisa estranha. Mas sabe o que acontece às vezes na igreja? Às vezes, Honorina, a pessoa não gosta de mim. Às vezes alguém não gosta do senhor, pastor. Às vezes não gosta da Mariana, não gosta da Márcia, não gosta do Samuel, não gosta do pastor Francisco, da irmã Ruth. Aí você nota, né? Nós somos seres inteligentes, nós notamos. Como aquela pessoa, tipo, ele se afasta da gente. Ele tem uma relação meio que... Assim você tenta chegar, mas você nota que a pessoa, ele dá aquela esgueirada assim. Ele fica se esquivando. E aí um dia você, com ousadia, você chega e... Irmão, por que você não me olha no olho? Por que você tem esse relacionamento meio afastado de mim? E a gente, eu sou atrevido nessa parte, sabe, com todo respeito, eu tenho o costume de chegar, dar aquele abraço lateral, né? Chegar a quebrar essa barreira horrível que às vezes alguns criam. Às vezes a gente cria, se a pessoa der aquela abertura, você chega e fala, por que o irmão é assim comigo? O que eu lhe fiz? O que eu lhe fiz, irmão? Às vezes, sabe o que acontece? Pessoas falaram coisas a nosso respeito, que não são verdadeiras. Não são verdadeiras. E aquela pessoa criou um conceito da gente baseado nesses argumentos. E o que ela tem, o conceito que ela tem a nosso respeito, é um conceito horrível. E nós precisamos chegar até essa pessoa. Aqui não é uma questão de perdão. É uma questão de pôr os pingos no i. Eu não sou isso, não. Isso aí que falaram a meu respeito, que você pensa, não é verdade. E se fosse verdade, eu peço que você me perdoe. Eu quero andar junto com você. Não quero andar desse jeito. Irmãos que não se falam, né, irmão? Irmãos que não têm o carinho, né, o carinho de irmãos. Nós somos chamados para estar juntos, irmãos. Nós temos uma eternidade aí para viver juntos. E aqui é a nossa escola. Vamos começar agora. Ame o Samuel, ame eu. Me ame, irmãos. Se esforça aí para me amar. Eu sei que eu não sou um ser tão bonitinho, né? Eu sou feinho mesmo. Mas eu sou crente e seu irmão em Cristo. Viu?
quero andar junto com você. Que esse mês que falamos tanto de perdão, a gente desenvolva isso. E olha, eu tenho certeza absoluta, se eu fizer essa pergunta aqui, a pergunta vai ser sim, eu quero. Ninguém aqui quer ir para o inferno. Eu tenho certeza absoluta que a resposta é: quem quer ir para o inferno? Todo mundo. Eu não quero. Quem quer ir para a glória com o Senhor? Todo mundo vai levantar a mão. Então nós temos que perdoar. De coração. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer e te louvar, te bendizer pela sua santa palavra. Meu Deus, eu quero pedir ao Senhor por mim, por todos os meus irmãos, que eu sei a dificuldade de praticar isso. Eu sei que não é fácil. Ir até pessoas, refazer caminhos que eu preciso fazer para consertar coisas que eu fiz, ou pessoas que fizeram alguma coisa para mim. Perdoar e ser perdoado é um grande desafio. É um grande desafio para a gente. Meu Deus, nos ajuda nessa obra. O perdão está contigo, Senhor. Comunica essa bênção ao coração daqueles que precisam resolver essa demanda com alguém. Ó meu Deus, em nome de Jesus, não nos deixe mais cair nesse laço maligno da falta de perdão, Senhor. Liberta-nos disso, salva-nos, fortalece o nosso coração. Quando os discípulos, meu Deus, foram desafiados a perdoar ali, eles falam: Senhor, acrescenta-nos a fé. Eles pediram fé para poder perdoar daquele jeito. Dá-nos esta fé, Senhor. Dá-nos essa ousadia em perdoar e ser perdoado. Meu Deus, faz essa obra nessa congregação, nos corações que estão precisando. Eu lhe peço, meu Deus, e obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos irmãos.